E eu vou pregar nessa igreja. E eles não sabem que aquele é o pastor que anos atrás me botou para correr. Eu estava comportando. Como está sendo gravado, mandado pela internet, eu não vou dar os detalhes da história por ética. Mas vou contar a história para vocês. Eu estava desesperado para voltar para o colégio. E fui comportar numa cidade com alguns amigos. Um deles tinha um carro, era um Passat. Nós rachamos a gasolina e fomos para trabalhar com belas histórias da Bíblia em igrejas evangélicas. E nós fomos visitar durante a semana uma igreja muito rica, com mais de 1.400 membros numa cidade. Deputados frequentavam ali, gente famosa. E nós conversamos com o pastor auxiliar da igreja. E o pastor, não, vocês podem vir domingo, nós temos o culto principal. Quem já trabalhou em comportagem sabe como é. A gente entregaria os folhetos, né? E pode contactar. Ele abriu, a gente saiu dali feliz. Essa igreja aqui, nós vamos tirar um estipêndio aqui para voltar para o colégio. Eu estava muito feliz, porque aquelas férias não estavam muito boas, não. E aquela igreja ia ser a nossa salvação. Domingo nos arrumamos, todo mundo de paletó e gravata. Paramos o carro na porta da igreja, sentamos lá no fundo. Só que nesse ínterim, o pastor sênior, né, tem o auxiliar e o titular. O titular veio pregar. E ele começou assim: irmãos, antes de fazer esse sermão, eu quero dizer para vocês uma coisa. Desculpem, eu já conversei, eu repreendi ele ali atrás. O meu pastor auxiliar, ele ainda é novo ainda, ele não tem muita experiência. E ele cometeu um erro essa semana, eu estava viajando. Ele recebeu, não sei se estão por aqui, em uma igreja grande assim, um grupo da igreja adventista, de uma seita. Esse pessoal, irmãos, eu falo com vocês, eles têm uma profetisa chamada Ellen White, que eles colocam no lugar da Bíblia. Eles são fanáticos, eles são legalistas, eles acham que tem que guardar a lei para ser salvo. Esse pessoal é do diabo. E se eles estiverem aqui no nosso meio, e a gente já tinha no início do culto dado... Podem rir, hoje também eu rio, mas naquele dia foi triste. Ele falou. Eu abaixava no banco assim, a gente olhava para a cara um do outro, mas o homem falou. Ele gastou quase 30% do tempo do sermão detonando a igreja adventista e recomendando aos irmãos a não comprarem nada de Casa Publicadora Brasileira. Ele levou até alguns livros lá. E naquela hora eu fiz uma oração. Talvez como pedido de Jairo aqui, né? Salvaguardadas as devidas proporções. Falei: Senhor, eu tenho uma semana para voltar para o colégio. Eu não quero trancar meu curso de teologia. Eu estudei no IAN. Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, olha, nos meus 42 anos de idade, aquela foi uma das orações mais fervorosas que eu já fiz da minha vida. Em nome de Jesus, manda agora um castigo nesse homem, Pai. Senhor, Ele não está falando de mim. Ele está falando da Tua igreja. Ele está falando da obra da comportagem. É o diabo que está tomando conta desse homem, Pai. O Senhor sabe que eu sou sincero, eu sou fiel. Se a igreja adventista é a Tua igreja, Senhor, por favor, Pai, responde agora. Faz alguma coisa, Senhor, em nome de Jesus. Mas eu abri o olho com tanta fé, que quando eu abri o olho, aconteceu o seguinte. Chegou um auxiliar daquele pastor e cochichou alguma coisa no ouvido dele e fez um semblante assim, de: puxa, irmãos, desculpa, eu tenho que interromper o que você estava falando aqui. Eu falei: amém. E só esperei a tacada. Ele falou assim: irmãos, desculpa, eu fui interrompido aqui agora, até é bom que eu paro com esse assunto mesmo, para entrar no sermão, que aconteceu uma coisa muito chata. Eu falei: aí, brinca com as coisas de Deus. Eu lembrei de tudo. Naquele 1 segundo, eu falei assim: tá vendo Nadab e Abiú, Ananias e Safira? Mas vejam o que aquele homem falou. Irmãos, tivemos um assalto nesse exato momento. Um carro foi assaltado aqui na porta da igreja. Eu falei: é o dele. Os bandidos levaram e acabaram de avisar que o carro está quebrado lá fora. É um Passat com placa de Cândido Salles. Era o carro que a gente estava com ele. Saímos os 4 teologandos para fora. Um era teologando, os outros 3 eram. Hoje são pastores aí no Brasil.
Saímos os 4 para ver na porta da igreja aquela lá. Alguém bateu, ventarola que aqueles passados tinham, quebrou ali, abriu a porta. Um colega, a gente estava mudando de uma campanha de um lugar para outro, tinha mala lá, tinha roupa espalhada pelo calçado, até gravata, paletó. Um lá mais vaidoso tinha um secador de cabelo que estava no chão lá na frente. Bíblia. Olha, eu fui achar a bela história da Bíblia rasgada, a gente ainda teve prejuízo ainda, porque estragou algumas que estavam ali. E o prejuízo foi grande. Vocês querem saber como é que essa história termina? Atentem mais 15 minutos de sermão e eu conto para vocês. Lembrem-me para eu não esquecer. Por enquanto, eu só quero ratificar a questão que... Por que Deus não foi óbvio? Raciocine comigo. Vamos agir agora racionalmente. Eu estava ou não estava fazendo um trabalho de Deus com a comportagem? Se vocês tiverem dúvida disso, eu vou ficar preocupado se eu entrei na igreja certa. Estava ou não estava? Irmãos, é comportagem, não é geleia, não. Não é obra daquele outro anjo, não. Vendendo açúcar, né? Falando vendendo livro. Livro. Eu estava querendo me dedicar para ser um pastor. Eu queria voltar para o colégio e pagar meu estipêndio. Eu não estava querendo comprar roupa para mim, não. Eu não tinha ninguém me ajudando. Por que Deus não foi óbvio? E lá vai Jairo, talvez com interrogações parecidas. Vocês acham que Jairo foi andando? Qual era o problema dele? Filho à beira da morte, quase morrendo. Ele chegou lá na casa, ele chegou na praia, Jairo deve ter empurrado as pessoas. Sai, sai, eu estou com pressa. Saiam, saiam. E foi empurrando, como você faria. E socou para cá, e socou. Dá licença, me respeita, eu sou o chefe da sinagoga. Ele perdeu até a compostura. Ele está na casa de Levi Mateus. Olha, Levi Mateus é cobrador de impostos, vai entrar lá, não quero nem saber. Dá licença. Se é que pediu licença. E aqui Mateus me fala, engraçado que o próprio Mateus relata isso, porque Mateus estava lá, que ele chegou, falou, Senhor, minha filha faleceu, vem agora, impõe a mão sobre ela e viverá. Ele até deu a receita. Você vai fazer isso. Ah, Rodrigo, você vai mandar, pai, agora, right now, nesse momento, do jeito que eu quero. E a Bíblia fala, levantando-se. Por que Jesus levantando-se? Deixa eu ensinar uma coisa para os irmãos. Aqui, por estarmos no Ocidente, eu faço o sermão em pé. No Oriente Médio, na época de Jesus, todo o ensinamento só poderia ser dado sentado. Sabiam disso? É porque é o seguinte, coisas importantes não podem ser ditas em pé, com pressa. Então, quando você ensinar algo para alguém, você se assentava. Por isso Jesus falou da cadeira de Moisés, aquele se senta na cadeira de Moisés. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse. Ele não assentou porque estava cansado, não. Se eu estivesse no Oriente Médio naquele tempo, eu leria a palavra de Deus em pé, mas na hora de explicar eu faria sentado. É o costume. Então Jesus estava ensinando. Jesus levantou e o seguia. Nos outros evangelhos, dá a entender, quando você olha no grego, Jesus foi seguindo... pastor, você me ajuda aqui, por gentileza? Não é nada constrangedor, não? Ele é Jairo tentando puxar Jesus. Vai lá. Vai lá, Jesus está indo. É isso aqui, literalmente. Tá, calma, eu estou indo. Obrigado, viu, pastor? Sério, vocês riram, mas isso que eu fiz com o pastor aqui é mais ou menos o que Jesus fez com Jairo. Desculpa, a pressa é sua, não é minha. A pressa é sua, a sua filha, tá? Não é a minha. Foi isso que ele fez. Já imaginou você puxando? Pensa, pastor, a Renata. Desculpa a comparação, eu quero ser forte aqui para dar vivacidade à Bíblia. A Renata se acidenta, você está sem o carro na sua casa, você liga para mim. Rodrigo, por favor, me ajuda a levar a Renata agora para o pronto. Tá bom, pastor, vamos lá. E eu vou bem devagarzinho, andando a 30 por hora. Só assim, Rodrigo, desculpa, o carro não é meu, mas deixa eu dirigir esse negócio aí. É a situação de Jairo. Por que Jesus foi tão moroso? Para piorar. A multidão ali, Jesus para no meio do caminho. E os outros evangelistas são mais completos do que Mateus, eles dão mais detalhes. Por que Jesus parou? Tinha uma mulher doente, com fluxo de sangue. Quantos anos aquela mulher sofria daquela hemorragia? Você se lembra? 12 anos. Eu tenho médicos aqui comigo. Aquilo, pelo que eu li em alguns comentaristas, eu não sou médico, deveria ser alguma irregularidade menstrual que provocava naquela mulher mais fluxo de sangue do que devia e falta de regularidades. Ela menstruava numa época, noutra, e hoje não teria muito problema com isso aí. Talvez hoje, a medicina hoje não teria muito problema, mas para a época teria, não só em termos médicos, mas como em termos espirituais. Porque a mulher com fluxo de sangue era impura. Mulheres, deixa eu explicar para vocês, antes que alguém que está assistindo em casa pense que a Bíblia é machista.
Quando o povo de Israel saiu do Egito, eram pessoas escravas. Os hebreus eram escravos, eram broncos. Deus tinha que usar uma linguagem que os homens entendessem. A mulher naquela época, no meio do deserto, sem água, em abundância, menstruada, com maridos não muito cavalheiros educados. Lembram? Eles eram escravos. O que Deus fez? Olha, proteger a mulher. Mulher menstruada está impura. Tem que ser afastada do arraial para ficar junto ali só com outras. Era uma maneira de proteger a dignidade da mulher. Só que com o passar do tempo, tiraram isso fora de contexto e qualquer mulher menstruada estava impura. Era uma maneira de proteger a mulher, para o marido não encostar nela com TPM, não encostar nela com cólica menstrual. Sério, vocês estão rindo, era uma maneira da época de Deus proteger a dignidade da mulher. Só que isso se tornou numa lei o seguinte: a mulher menstruada é uma leprosa. Só o fato dela vir a Jesus sem o marido, pela cultura da época, ela já tinha sido abandonada ou era viúva. Uma mulher casada não viria de livre espontânea, ela tinha que ser abandonada ou viúva. Então o marido já tinha andado embora, tinha dado carta de divórcio ou morrera. E ela sozinha, não podia ir à sinagoga, não podia ir ao templo, não podia participar das festas religiosas, ninguém gostava de ficar com ela, e ela veio no meio da multidão ali. E a Bíblia fala que ela fez o quê? Posso o próximo slide, por favor? O que a Bíblia fala que ela fez? Vamos ler aqui na Bíblia, verso 20. Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por detrás dele e lhe tocou aonde? Como está na sua Bíblia? Na orla da veste. Essa expressão, a orla da veste, é o seguinte. Tzitzit é um nome hebraico que se dá para essas cordinhas. Estão vendo essa foto aí? Isso é um judeu andando nas ruas de Jerusalém. Vocês estão vendo que ele está andando com uma camisa branca e tem umas cordinhas ali penduradas? Essas cordinhas é o que Jesus deveria ter na época. Se você ler o livro de Números, lá no livro de Números, capítulo 15, se eu não me engano, acho que é o capítulo 15, de Números, lá fala que os judeus deveriam ter essas cordinhas religiosos amarrados na sua capa para mostrar que eles eram um povo diferente, que faziam oração. Então até hoje os judeus têm. Quando ele faz oração, ele coloca ali. Estão vendo ali o pano que ele coloca por baixo? Estão vendo mais 3 fotos lá? Um menininho aqui também, com as cordinhas. Então, até hoje, os judeus têm essa prática de usar essas cordinhas. Quando você vê um judeu religioso, ortodoxo, orando no Muro das Lamentações, ou mesmo andando de ônibus, ele está com aquelas cordinhas. Ele dá uns nós ali, das orações, de recitar. Jesus, então, era religioso. Ela chegou no meio da multidão, imagina, bem baixinho, porque senão eles iam empurrá-la dali, eles não tinham muito... E ela esticou a mão para tocar naquela cordinha ali. Ela falou: se pelo menos eu tocar aqui, eu vou ser curada. Imediatamente ela foi curada. Jesus para e pergunta assim: escuta, olha ela tocando. Quem me tocou? De novo a pergunta do início do sermão: Senhor, por que o Senhor não é óbvio? Senhor, com todo respeito, mestre. Que pergunta tola. O Senhor é o Messias. Que pergunta... Todo mundo está te acotovelando aqui, a multidão, eu só estou vendo quem te tocou. Eu imagino, a Bíblia não diz isso no espírito de profecia, mas eu posso imaginar que até Pedro, por ser mais afoito, deve falar: Senhor, por favor, tem piedade de Jairo. E Jairo é assim: alguém te tocou, vamos embora. Não, calma. Calma que eu quero ver quem me tocou. Todo mundo ali ficou desesperado. A multidão pensando: puxa, por que ele parou? Jairo falando assim: puxa vida, minha filha está morrendo, e ele para. Pedro e os discípulos também sem entenderem. E a mulher falando: pronto, agora é que ele vai acabar comigo. Porque um homem religioso, se tocasse numa mulher menstruada, ele ficaria impuro. Jesus era religioso. Ela o contaminou. Pelas leis levíticas, ela o contaminou. Pelas leis cerimoniais. E aí? E quando eles viram que ele olhou para ela, ela falou: foi descoberta. Aí eles entenderam a situação. Ah, ele é mestre mesmo. Ele percebeu que aquela mulher que tem o problema do fluxo de sangue aqui tocou nele. Ele agora vai dar uma... De novo, Jesus não foi óbvio. Ele deu a resposta que ninguém estava esperando. Ele falou assim: olha, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Interessante isso. Por que Deus não é tão óbvio? Nesse meio tempo, os outros evangelistas me contam o que aconteceu. Mateus não dá muitos detalhes, mas os outros sim. Nesse meio tempo, chega o óbvio. A menina morreu. Quantos anos aquela mulher sofria de fluxo de sangue? 12. Quantos anos a menina tinha?
pergunto a vocês, para quem já sofre há 12 anos, eu sei que você quer se livrar da doença, mas se eu falar o seguinte, você vai ser curado, espera só 1 hora, é muito pedido? Você está 12 anos sofrendo, eu falo assim, eu vou te curar, espera só 1 hora a mais. Quem esperou 12 anos, 1 hora a mais não faz diferença. Mas para a menina que estava à beira da morte, 1 minuto fazia diferença? E Jesus parou, chegou e falou, Jairo, Jairo, eu estava te procurando, não interrompe mais o mestre, não me incomode não, sua filha morreu. De novo o Senhor não foi óbvio. Pastor, vou te mostrar como é que foi agora a situação, só por gentileza. Lembra a ilustração que eu fiz com o pastor no início? Que o pastor me puxava e eu ficava reticente? Agora, pelo que dá a entender na Bíblia, Jesus levou a Jairo. Dá a entender que ele não queria mais ir. Ele falou, calma, agora eu que vou te levar, vem cá. Vamos lá para sua casa. Obrigado, pastor. Ele não queria ver a filha morta. Jesus que puxa. Vamos, agora é comigo. Irmãos, quem já teve a desdita de ter a perda de um ente querido vai entender o que eu vou dizer. Quando você recebe uma notícia assim, olha, está morrendo, está na UTI, você ainda tem esperança. Você pede oração na igreja, mas quando fala assim, morreu, desanima. Jesus tinha que esperar a menina morrer? Quando ele chega na casa de Jairo, mostra o próximo lá. Já estava lá o pessoal, as flautas. Ele fala, sai todo mundo daqui. Senhor, sai, ela dorme. E começaram a rir dele. Riram dele, eu também riria. De novo, Jesus não foi óbvio. A menina estava morta. Os médicos que havia ali disseram, ela morreu. Chega um carpinteiro e fala que está morta. E nem viu a menina. Imagina se fosse hoje. Desculpa, eu que sou médico, não vi a menina. Você que... Eu que sou médico, vi a menina, falo que ela está morta. Você que não é médico e nem viu, fala que ela está só dormindo. Você quer saber mais de medicina do que eu? Jairo, deixa eu subir lá. Entrou apenas Jesus, Jairo, a mãe da menina, e Pedro, Tiago e João. Não, desculpa, André. Parece que André também foi. E aí Jesus vira e fala assim, menina, psiu, talita, cumi. Menina, levanta. E naquele momento ela voltou à vida. E de novo Jesus falou algo nada lógico. Jairo, Senhor, minha filha voltou. Jairo, Senhor, ô Senhor, obrigado, obrigado. Jairo, não conta para ninguém. Os outros evangelistas falam, Jesus falou para ele não contar para ninguém. Mas Mateus fala que a fama se espalhou. Eu acho que é a única ordem de Deus assim que ele não fica bravo da gente desatender, né? Não conta para ninguém. Como não? Mas Jairo deve ter perguntado, Senhor, por que o Senhor deixou passar esse susto? O Senhor podia ter curado a minha lá da praia. O Senhor não curou o servo do centurião? Lá da praia o Senhor podia ter curado. Aí Ellen White fala que a extremidade do homem é a oportunidade de Deus. Você está questionando a Deus? Deixa eu mostrar para vocês como é que terminou aquela minha história. Sabe que aquela história aconteceu quando eu estava na coportagem, no 2º ano de teologia. Faça as contas. Isso foi em 1990. Eu tive a resposta esse ano. Numa das andanças aí pelo Brasil, de novo, eu não vou dizer aonde, nem o local, num congresso eu fui abordado, porque, não sei se os irmãos sabem, às vezes a gente prega em igrejas evangélicas também. E chegou um menino e eu acho bonito quando as crianças se interessam pelo Novo Tempo. E ele falou assim, eu gosto do seu programa. E a mãe veio, e uns 8 anos, 10 anos. E a mãe pediu para tirar uma foto com ele. Falou assim, olha, muito obrigado por você tratar bem meu filho. Nós em casa todos assistimos o meu pai. Eu falei, que bom. E meu pai pediu para fazer uma coisa. A gente, até a sua pregação de óleo, tudo da internet a gente acompanha. Eu falei, que ótimo, louvado seja Deus. E ela falou assim, o meu pai era pastor da igreja X, na cidade X. Eu falei, Ela falou, mas nós tivemos um desentendimento lá com essa igreja e nós resolvemos fazer um ministério nosso. Você é adventista, mas eu não sei se você daria a honra de pregar para a gente um dia. Nós pagamos a passagem de avião para você vir para pregar para a gente aqui um domingo, porque o meu pai vive copiando os seus sermões e outras coisas mais.
Eu falei, tá, vamos trabalhar nisso sim. Eu vou pregar algum tempo desse aí nesse lugar lá. Não vou falar qual, porque eu não quero identificar qual lugar. E num dos e-mails que eu estou trocando com a filha desse pastor, ela falou assim, você aceita almoçar conosco? Fique tranquilo que nós aqui, uma das coisas que nós aprendemos com os adventistas é que nós seguimos a prescrição levítica, nós não comemos nada impuro aqui em casa. E eu vou pregar nessa igreja. E eles não sabem que aquele é o pastor que anos atrás me botou para correr. E que hoje assiste a Novo Tempo.